Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro Feolicast. Hoje nós temos a honra e o privilégio de receber uma missionária, uma mulher de Deus, a qual tem destinado a sua vida em ter um ministério itinerante. Hoje nós temos aqui a presença da missionária Cleia, é uma honra receber você aqui conosco. Eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes em receber você aqui, que essa conversa hoje alcance vidas, que essa conversa hoje aqui não fique só em nós, mas que o Senhor possa soprar em nome de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Quero dizer para a Nai que é uma honra para mim estar aqui, Quando eu recebi o convite, muito me alegrou. Eu não tinha participado ainda de um podcast, E eu acredito que foi uma porta que Deus abriu, E que nós vamos alcançar vidas através, desse nosso momento aqui hoje. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu já quero pedir que você venha curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal, porque eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas, amém? Missionária, eu quero começar essa conversa hoje perguntando um pouco sobre a sua vida. Você já veio de um lar cristão? Você se converteu depois de um período? Como é que é a sua história? Conta um pouquinho pra gente. Então, Nai, eu, na realidade, não vim de um lar cristão, vim de um lar bem destruído, Através de aconteceram muitas coisas na minha vida, A minha história não foi uma história bonita, de se ouvir. Inicialmente, a minha mãe precisava trabalhar fora e por muito tempo ela trabalhava como diarista, E me deixava na casa de vizinhos para ser cuidada por vizinhos e tal. E em meio a tudo isso, eu passei por 4 abusos, E após esses abusos que eu vivi, que eu passei, eu comecei a me desvirtuar mesmo, me desviar mesmo para o caminho que não era bom, sabe? Então, eu fui ali para a prostituição, para as drogas, para o homossexualismo. E com a vida completamente arrebentada, destruída, foi assim que eu fui achada por Jesus, Eu fui encontrada por Ele. Eu me recordo que a minha vida era ficar dentro de um cemitério. Eu gostava de ficar lá. Você já ouviu a história do Gadareno? Pois é, era a história do Gadareno, A missionária Cleia era uma gadarena, Eu ficava lá dentro do cemitério, porque, para mim, ali eu estava mais perto da morte, Mas, de contrapartida, a minha mãe conheceu Jesus primeiro, Então, foi através dela. E ela... Quando ela conheceu Jesus, a promessa de Deus é que se você crer, vai ser salvo você e a sua casa. E através da vida dela, ela orando pelos filhos, buscando pelos filhos, Deus começou a tratar aquele trauma que eu tinha, aquela tristeza na alma, aquela depressão que eu tinha, e Deus foi ao meu encontro, Eu me recordo que numa noite de congresso, a minha mãe conta que um dos pregadores parou, olhou para ela e disse para ela assim, olha, aquela pessoa por quem você está aqui nessa noite orando, aquilo que está afligindo o teu coração aqui nessa noite, Deus está vendo e Deus está indo de encontro com essa vida, lá onde ela está. E a minha mãe sabia que eu estava lá no cemitério fazendo coisas que não devia, E Deus realmente, a partir daquele dia, começou a trabalhar na minha vida. Eu não sabia, porque eu não estava na igreja. Mas a minha mãe começou a ver, a partir daquele momento, um trabalhar de Deus na minha vida. A partir dali, a minha história começou realmente a ser mudada, transformada por Deus. E aí, a partir dali, é que eu fui conhecer, o que é a presença de Deus, o que é estar na presença de Deus, o que é adorar a Deus. Foi através dali, daquele culto, E você veja, eu não estava ali, mas alguém que buscava pela minha vida estava ali. Você vê a importância das pessoas estarem buscando pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, Nós servimos um Deus que ouve as orações. Amém. Que história de superação, missionária? E como que foi, assim, para você, nesse período que você encontrou o Senhor, como foi o trabalhar de cura de Deus? Porque tem algumas pessoas que o Senhor demoram mais para ter uma cura, tem pessoas que têm uma cura mais instantânea, mais imediata.
Como é que foi esse processo de cura, esse processo para você se inserir no meio da igreja, no meio cristão? Como foi para você? Então, inicialmente foi bem complicado, porque eu carregava muitos traumas, né? Eu carregava muita coisa, foram muitos acontecimentos, foram muitas feridas, né? Então, no início foi muito difícil. Eu costumo dizer que eu precisava ficar no 360 ligada com Deus, né? Porque senão eu recaía. Então, assim, eu me reconciliei mais de 10 vezes, né? Mais do que isso, que eu perdi as contas. Eu me reconciliei na igreja mais de 10 vezes, porque eu ia lá, aceitava, e de alguma forma eu acabava voltando para trás, né? Porque o trauma gritava muito alto, tudo que eu tinha vivido, né? Eu me recordo que, quando menina ainda, entre 16 e 17 anos, eu já tomava remédios fortíssimos, né? A um ponto de ter dependência do remédio, né? Para me conseguir sobreviver em meio à sociedade devido aos traumas que eu tinha, né? Então, foi difícil, foi bem complicado, né? Só que eu tive pessoas que não desistiram de mim. Isso é Tanto importante. no meio da família, né? A minha mãe, meus irmãos, né? Quanto no meio da igreja mesmo, né? Mulheres de Deus, mulheres de oração, que não desistiram de mim, né? Que quando viam que eu ia resvalar, que eu ia indo embora, que eu não ia eu ia parar, elas iam atrás de mim, elas iam fazer orações, elas iam na minha casa visitar e assim, não desistiram de mim. Eu tive pessoas que realmente lutaram por mim, né? E o mais difícil para mim foi a recuperação no psicológico mesmo, né? Porque em questão de libertação, droga, bebida, a prostituição, foi rápido, né? Parece que Jesus desceu, limpou né? E aí, por conta da dependência ali psicológica, ficou só aquele vício do cigarro, sabe? Minha mãe dizia, minha filha, parece um chaminézinho, né? Você tem que parar com isso. Só que, como eu não conseguia, porque tinha aquela dependência psicológica, afinal de contas, eu tinha largado de todo o resto de uma vez só. Então, tinha aquela dependência psicológica, né, ainda, né? Eu coloquei tudo ali. E aí foi a parte mais difícil. Aí eu fiquei por 2 anos frequentando a igreja, me vestindo como cristã, andando como cristã, indo orar com eles, indo no monte, participando dos cultos pela manhã, dos cultos pela noite, e eu não conseguia deixar. E essa parte começou a me desesperar, a um ponto que eu dizia assim, não, eu vou parar porque não vai dar certo, né? Imagina, vou me encontrar na rua, tô na igreja de manhã e de tarde tô fumando, né? Não vai dar certo isso, vou parar. Mas eu me recordo como se fosse hoje, que no dia que eu falei, não, realmente, a partir de hoje eu não vou mais. Tinha uma irmãzinha chamada Irmã Rita. E a Irmã Rita era aquela senhorinha que ela andava assim de bengalinha, sabe? Sabe aquela senhorinha que anda de bengalinha? Mas quando a presença de Deus descia, ela largava a bengala e saía no mistério. E às vezes eu ficava assim, meu Deus, que loucura. A mulher não consegue andar, ela anda toda tortinha, mas quando a glória de Deus toma ela solta tudo e sai no mistério. E eu ficava maravilhada com aquilo. Naquele dia, eu já acordei de manhã dizendo, Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais porque eu não quero envergonhar o teu evangelho. Eu não quero levar vergonha. Eu quero, se for para ficar, se for para estar, eu quero ser um testemunho, né? Eu quero ter um testemunho mesmo. Eu não quero, né, passar vergonha e envergonhar a igreja onde eu estou frequentando ou o teu evangelho. E eu me recordo que à noite, antes do culto, ela passou na minha casa e disse assim para mim, vamos? E eu falei, não, Irmã Rita, ela mais do que depressa, Deus me mandou vir aqui para dizer para você que o que você está vivendo agora é uma experiência. Não é para você desistir. Ganhe forças para continuar, porque o que você está vivendo agora é para que lá na frente, quando você encontrar pessoas com a mesma dificuldade que você não venha desistir delas tão facilmente. Você venha entender que tudo tem um propósito, né? E isso que você está vivendo agora tem um propósito. E aí, a partir dali, eu ganhei forças mesmo. Depois que ela falou aquilo para mim, eu falei assim, não, Deus, realmente o Senhor me quer. Realmente o Senhor me ama, né? E a partir dali, eu ganhei forças e segui em frente, continuei. Sim, isso é muito importante, né? Porque
Quando olham, né, para você assim, pregando hoje no altar, elas têm uma imagem, não, mas a missionária Cleia sempre foi crente. A missionária Cleia já levanta no poder, né? Quem já teve o prazer de te ver ministrando, o Senhor te usa poderosamente. E essa questão do cigarro foi importante você falar, porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? Então, muitas pessoas, às vezes, elas pensam assim, mas eu só vou para a igreja quando eu parar de fumar. Não. Vem assim mesmo, a Bíblia diz, né? Venha como estás, né? Porque o Senhor nos limpa, Ele nos purifica, né? Ele nos restaura. A gente só não pode permanecer. Mas quando a gente tem aquele desejo de mudar, o Espírito Santo, sabendo disso, ele começa a trabalhar no nosso coração. E a Bíblia também diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Eu costumo dizer que a oração do justo tem o poder de mover o coração de Deus a respeito de alguém. Então, a oração dessas irmãs, da sua mãe, né, de todo um pessoal que orava por você, foi fazendo que os olhos do Senhor se voltassem para você e aquilo que o Senhor tinha para você tinha que ser rápido. Então, por isso, essa transformação tão rápida, assim, né? De largar da prostituição, dos outros vícios, né? Mas as feridas psicológicas na nossa mente, que elas demoram mais, né? Porque há um processo de cura, há um processo de transformação, há um processo de identidade, né? Porque o mundo coloca uma identidade em nós que não é a nossa. Mas que a gente cresce desde menina achando que é aquela identidade, porque o mundo fala, não, porque menina tem que ser assim, porque você tem que fazer isso, aquilo que a Bíblia diz não é verdade, é tudo balela, não, você tem que ser como você quer. E não é assim. O Senhor já tem uma identidade para nós formada, né? E Ele deixa um manual da vida, né? Que é a Bíblia, um manual do cristão, como que é a nossa identidade, quem nós somos para o Pai, né? E você falou sobre o abuso, e como que foi para você ter esse relacionamento com Deus? Porque Deus é um pai de amor. Mas quando nós somos feridas por homens, né? Seja na paternidade, seja no abuso, as pessoas têm, assim, inconscientemente, elas projetam isso em Deus, né? E acaba dificultando a intimidade, a relação. Teve isso com você? Você teve uma dificuldade de ter esse relacionamento com Deus? Então, né, eu me recordo que inicialmente foi muito complicado para mim, porque um dos abusos que eu sofri foi dentro de casa, né? Então, as primeiras coisas que aconteceram foram lá fora, mas por último eu passei por algo dentro de casa. E é interessante ressaltar que foi com o meu pai, né? E aí, a partir dali, minha mãe pegou todos os filhos e fugiu, né? E você vê que a gente já estava no meio de uma sociedade tão machista, né? Que ela não se viu, tipo, denunciando ou fazendo qualquer outra coisa. Ela simplesmente pegou os filhos e fugiu, né? Foi para perto de parentes, né? E lá minha vida virou de ponta cabeça, porque, né? Para mim eu não tinha jeito, para mim eu não tinha cura, né? A minha alma, dentro da minha alma só tinha tristeza, depressão, né? E aí quando eu conheci Jesus, eu me lembro que o primeiro encontro com Deus não foi dentro da igreja, foi dentro da minha casa, né? Foi num dia que eu resolvi não sair, mas porque eu tinha medo, porque eu ouvia a voz de Deus, né? Sem ninguém falar comigo, eu ouvia a voz de Deus. E Deus falava para mim que não era para eu sair. E aí eu sentia um medo na alma, que eu costumo dizer que é aquele medo que é diferente, sabe? Porque até então eu queria morrer. Só que naquele dia, quando Deus falou comigo que não era para eu sair, eu dizia assim, não, se eu for eu vou morrer. Mas eu queria morrer? Então como que agora, né? Eu tava com medo de morrer. Então naquele tempo eu não entendia, mas hoje eu entendo que era um medo na alma. Porque o que ia morrer não era simplesmente a minha carne. Deus estava avisando, ó, você precisa ficar, porque se você morrer agora, você vai morrer sem salvação, né? E mesmo que naquela época eu não entendia, hoje eu entendo. E eu me lembro que à noite, né, naquele dia eu não saí durante o dia, não saí durante a noite, e à noite eu fui dormir. E eu costumo dizer que eu dormi o sono dos justos, porque eu não dormia. Eu era aquela pessoa que andava igual um zumbi, assim, sabe? Tipo assim, eu queria ficar acordada 24 horas por dia, né? Bebendo, né? Usando crack, né? E o crack deixa a gente muito, né? Tipo, eu queria ficar acordada todo o tempo. E naquele dia, não. Naquele dia eu senti muito sono. E eu dormi. E à noite, Deus me visitou. E eu me recordo que nessa visita, né? Nesse dia, quando Jesus começou a conversar comigo, a falar comigo, a primeira coisa que ele falou para mim, ele disse para mim que ele era o meu pai. E que ele estava ali para me curar.
que ele estava ali para me restaurar, para me curar de todas as feridas. E eu me recordo que ele trazia na mão algo que eu não sabia explicar o que era, né? Mas ele trazia na mão algo e aquele algo que ele trazia na mão, ele derramava sobre mim, né? E eu me lembro que eu falava, que loucura, porque eu estava deitada, mas o que ele derramava em mim escorria desde a cabeça até os pés. E eu falei assim para ele, falou bem assim para mim assim, até na tua dor eu tenho um propósito. Uau. E eu falei assim, mas como assim, né? Como assim tem um propósito? Como que pode haver propósito na dor? Porque foi tudo que eu senti, eu falei para ele. É tudo que eu sinto, a minha vida é dor. E ele disse para mim assim, você disse que não tem propósito na dor, mas quem carregou uma coroa de espinhos fui eu. Uau. Você disse que não tem propósito na dor, mas quem carregou a cruz fui eu. Quem foi ferido pelas tuas transgressões fui eu. E você diz que não tem propósito na dor. Mas eu vim aqui para te dizer que tem um propósito em tudo que você viveu. Porque a partir de hoje eu vou te levantar. Você vai ir na frente do meu altar. Olha só o que Deus falou para mim, o que Jesus falou para mim. Você vai ir na frente do meu altar, não vai precisar convite. Você vai ir lá e você vai fazer uma aliança comigo diante dos homens. E a partir de hoje eu vou te levantar. Eu tô te curando porque eu vou te levar em muitos altares para fazer a diferença. E quando eu te levantar, quando você entender o que está acontecendo, você vai saber que até na tua dor tinha um propósito. E hoje eu vivo esse propósito. Porque quando eu vou em altares, principalmente, por exemplo, o mês de março agora é muita ministração para mulheres, né? Nossa, você não tem ideia de quantas pessoas, quando eu termino a pregação, quando eu termino o testemunho, que vem para mim e dizem para mim, hoje eu fui curada. Que lindo. Hoje eu fui liberta. Hoje eu fui sarada através do teu testemunho, né? E aí eu me lembro da samaritana, né? Que Jesus falou para ela assim, olha, me dá água. Ela disse, como assim? Como é que você vem pedir água para mim, né? E ele termina dizendo para ela assim, não, mas eu tenho uma água que você não conhece. É uma água que se você tomar, dentro de você vai fazer uma fonte, né? E aí eu entendo que eu precisava passar o que eu estava passando, porque como é que você vai tomar água se você não está com sede? Você toma água se você tiver sede. E eu tinha sede. E Deus me deu da água, mas por quê? Porque eu tinha sede, eu precisava ter aquela sede. Sim. Né? E essa água hoje, né, essa água que Ele me deu hoje, gerou em mim uma fonte. E eu estou alcançando pessoas, né? Então, eu entendo hoje que tinha um propósito na dor. Que incrível, né? E olhando hoje, né? Você consegue ter essa dimensão, mas a pessoa, quando ela está passando pelaquela dor, parece que ela nunca vai conseguir sair daquela dor. Parece que, né, que quando você disse que Deus falou para você, olha, mas há um propósito. Você fala, mas que propósito? Porque a gente não consegue enxergar, mas Ele consegue ver além, né? Isso é maravilhoso. E depois que você teve o período de conversão, você começou a fazer o que na igreja? Eu vejo que hoje você está indo para o lado do ministério infantil também, né, da palavra. Também. Mas você também já tinha ido antes ou você sempre foi mais da questão da palavra? Assim. No começo, eu só cantava meio que obrigado. Falar assim, meio que obrigado. Porque eu gostava muito, enquanto eu estava lá fora, de escrever. Né? Uhum. Então, quando eu fui para a igreja, a minha primeira ideia era, eu vou escrever hino para esse povo aí. Né? Porque inspiração eu já tenho, né? E agora eu tenho a presença de Deus. Então, eu vou começar a escrever hino para esse povo e através disso Deus vai me usar. Então, o meu intento era ficar bem quietinho no meu cantinho, né? Mas aí, quando tocavam os hinos na igreja e as pessoas estavam ali adorando, eu começava a adorar lá no banco mesmo, cantar. Só que as pessoas começaram a ouvir a minha voz, né? E aí vinham os convites, né? Eu nunca dei meu nome para louvar na igreja, porque a gente serve na assembleia. Uhum. Então, lá você chega na portaria e você dá seu nome, ou você é um cantor convidado, né? E eu me recordo que eu nunca dei meu nome. Eles simplesmente começaram a me chamar, né? Começaram a me colocar para fazer solo, né? Nos corais e tal. E a partir dali começou algo, né? Mas inicialmente foi no louvor, porque eu não queria nem louvar, né? Que dirá outra coisa.
E eu me recordo que, em meio ao louvor, Deus me usava para falar alguma coisa. E aí eu comecei a me ver pregando em vez de cantar. Tipo, eu pegava para cantar, mas eu acabava pregando, né? E aí as pessoas começaram, não, mas você prega. Eu falava, não, não prego. Não, você prega, prega assim. Não, não prego, nunca preguei na minha vida. Aí começaram as visitas no lar, né? E aí eu ia fazer visitas no lar, chegava lá, as irmãs, não, a irmã vai dar uma palavrinha, né? A irmã vai dar uma palavrinha. E daí daquela palavrinha, né? Aí o culto do círculo de oração à tarde, não, hoje a irmã Cléia vai pregar, né? E a partir dali começou a se iniciar, mas só dentro da minha igreja, né? Só ali entre as irmãs, entre as pessoas ali. Começou ali. Mas depois de 2 anos e meio, servindo só na minha igreja, né? Adorando somente ali, eu fui convidada para participar de um culto que era ao vivo numa rádio web. Não sei se você já ouviu falar das rádios web, né? E daí eu me lembro que ela falou assim, vem contar teu testemunho, vem dar uma palavrinha, né? E eu falei assim, sabe quando você não tem coragem? Porque você não vê em você o que Deus viu. Você não consegue encontrar em você aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. E aí eu me sentia muito indigna, porque eu me recordava das coisas que eu fiz quando eu estava fora da presença de Deus, e aí eu dizia assim, eu não sou digna, né? O que eu vou falar que pode mudar a vida de alguém? Não existe, não tem, né? Eu me sentia muito pequena, muito indigna, mas eu me lembro que ela falou para mim assim, venha, por favor, né? Ela já tinha ouvido o meu testemunho, e ela falou, vinha, por favor, testemunha, conta o que Deus fez na tua vida, dá uma palavrinha. E eu falei, tá bom, eu vou, então. E fui, mas meio assim, sabe, vou, mas, meu Deus, né, por que eu, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, assim, uns 10 minutos. Foram cerca de 10 minutos e acabou. Só que, através dali, um pessoal lá da UFEBRAC do Monte Castelo, né, a Igreja Brasil para Cristo, a União das Mulheres, né, a União Feminina, uma pastora e uma líder de círculo de oração estavam ouvindo. E ela mandou mensagem para mim depois que terminou e falou assim, eu quero te agendar para pregar num chá para mulheres. Nossa. Porque tem mulheres que precisam ser alcançadas através da tua vida. Daí eu falei para ela assim, mas você nem me conhece, é sua pastora. Aí a pastora do lado falou, pode vir, pastora Lourdes. Foi, assim, eu falo assim que ela foi uma madrinha para mim, né? Pastora Lourdes e pastor Silas nem eram da minha igreja, não faziam parte da mesma denominação. Mas nesse chá que eu fui, Deus usou essa mulher tremendamente. Sabe aquela mulher raçuda, usando português brasileirinho? Que enfrenta mesmo, que fala assim, não, vai vir, Deus vai honrar, sabe? E as pessoas em volta dizendo assim, meu Deus, essa menininha aí... Porque eu era muito franzina, né? Eu estava me recuperando. A química da droga leva anos para sair do corpo. Imagina, quando eu me converti, eu pesava 36 quilos. O dia que eu fui lá, eu pesava 41. Hoje eu estou com quase 60. Então, você imagina, se agora eu me considero magra, imagina como que eu era franzina. E alguém dizia assim, mas essa menina... E ela falava, essa menina, Deus vai usar ela aqui. Deus vai usar para curar pessoas aqui. E eu me recordo que tinha base de umas 30 mulheres naquele chá, né? E aquela pastora, ela chorava, ela falava em línguas, ela dizia assim, Deus é fiel nessa terra, sabe? E daí, quando terminou o culto, ela veio, ela queria orar por mim, e ela falou bem assim para mim, a partir de hoje, quando me perguntarem quem tem um testemunho forte e uma palavra, eu vou indicar você. E você vai, e Deus vai te honrar. E eu nunca esqueci, porque naquele dia eu preguei na tarde no chá. O chá terminou por volta ali de umas 6 da tarde. E à noite ela falou assim, fica para você louvar. Só que, para minha surpresa, o pastor, que era o pastor da igreja, que presidia a igreja, o pastor Silas, juntamente com ela, né, que é o esposo dela, ele estava ouvindo a hora que eu estava ali pregando e falando, testemunhando, ele estava ouvindo. E aí, para minha surpresa, eu falei, não, então eu fico para louvar, né? Aí ele falou, não, vai louvar não, você vai pregar. Aí a pastora olhou para ele e falou, mas não era você que ia pregar? Não, porque elas ouviram o testemunho, mas tem muitos maridos que não ouviram. Nossa.
Tem muita gente ainda que precisa ser alcançada. Então, eu tô abrindo mão. O pastor da igreja. Eu tô abrindo mão e ela vai pregar. E eu ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Como assim? Né? Eu vim aqui me sentindo pequenininha, indigna. E aí o Senhor está fazendo tudo isso, né? E eu me recordo que aquela pastora, ela pegou na minha mão e falou bem assim, você não pode se assustar com aquilo que Deus vai fazer. Porque Deus te escolheu para fazer o extraordinário através da tua vida. Você precisa começar a dizer, eis-me aqui. Você precisa parar de tentar interromper o que Deus tem para fazer porque você se vê pequena. Porque lá na frente você vai ter que se ver como Deus te vê. Porque muita gente não vai olhar para você como Deus te vê. E você vai precisar ter certeza da tua chamada. E ali começou a minha história, né? E eu guardo no coração tanto a pastora Lourdes quanto o pastor Silas, né? Que foi ali a minha primeira oportunidade. A partir dali, né? Nunca mais as portas se fecharam. Uau. A partir daquele primeiro dia ali, pregando à tarde e à noite, portas se abriram de uma forma que na outra semana, né, eu já tinha 5, 6 agendas. Nossa. Uma coisa assim que, para um começo, alguém olha e fala, como assim? Né? Mas aconteceu desse jeito. Sim, um convite de uma rádio. Um convite de uma rádio web. Aquela rádio que não dá nem para você ver, sabe? É como se fosse um podcast, mas ninguém te vê, entendeu? Eles só ouviam, né? Sim. E viam ali uma fotozinha, né? Uma imagenzinha ali, né? Época de Orkut, lembra? Os pequenos começos, né? Nós nunca podemos, né, subestimar os pequenos começos, né? Porque você contando, o Senhor me traz a história de Davi, né? A Bíblia fala que ele era franzino, né? A Bíblia diz que ele era pequeno, né? E os seus irmãos, o seu próprio pai não via ele como Deus o via, né? E por isso a importância do Senhor estabelecer e trabalhar em nós a nossa identidade de filho, né? Porque quando nós sabemos quem nós somos para Deus e em Deus, por mais que as pessoas comecem a subestimar quem nós somos, porque o ser humano ele é visual, né? Ele é visual. Então, se ele vê uma pessoa que, pelo estereótipo dele não é bom, ele vai falar, não, mas essa pessoa não prega, não, essa pessoa não. Mas aí, quando o Senhor tem um propósito, quando a pessoa pega o microfone, não tem. O Senhor desce naquele lugar porque a glória dele não está limitada ao físico do homem, né? A glória dele está no coração da pessoa, né? Porque, você veja bem, a Bíblia diz sobre Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele fala, mas eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca. E o Senhor disse, não, mas eu vou falar através. Quem fez a língua do homem? Né? Então, é na nossa limitação, é naquilo que nós achamos que nós não somos, é que o Senhor começa a operar nas nossas vidas, né? Isso é extraordinário. Eu acho engraçado porque, vou abrir aqui, na minha igreja, o pessoal até apelidou você. As meninas falam assim, a fadinha vai vir pregar aqui, a fadinha. Porque, pelo seu jeito de se vestir, né? E eu gosto muito porque eu olho quando você se veste como se fosse uma fada mesmo, como se fosse uma princesa, né? E eu gosto muito disso, eu acho muito interessante. E as meninas com coração assim, apaixonado pela tua palavra, elas falam, eu já vir aqui. Né? E tem meninas da minha igreja que comentam comigo, não, mas a palavra dela, ela tocou no meu coração, houve uma cura no meu coração, e isso é lindo. Porque a gente vê que as pessoas falam, não, mas a tua palavra, igual você disse, né? A tua palavra me curou. Porque foi o Espírito Santo que começou a trabalhar através da sua dor, né? Aquilo que o Senhor disse para você através de sonhos lá atrás, você vê se cumprindo hoje, né? E eu gostaria de saber, assim, quanto tempo demorou? Assim, da sua conversão até você começar a ministrar a palavra, assim, quanto tempo demorou? Por volta de uns 5 anos, mais ou menos, né? Da primeira vez que eu fui na igreja, fiz uma aliança com Deus, por volta de 5 anos demorou para eu começar, né? Até chegar a essa data, onde começou ali, ministerialmente mesmo, Deus me honrar, né? Abrir portas, soprar meu nome, me levar para lugares. Só que, assim, embora tenha sido muito rápido, né? Deus alavancou ali mesmo, eu enfrentei muita dificuldade na questão que a nossa sociedade, mesmo sendo da igreja, é muito machista, né? Então, quando eu subia em determinados altares, né, aqueles congressos um pouco maiores, que, né,
aquela bancada de pastores, assim, atrás, assim, sabe? Eu já subia menininha toda trêmula, né? E do meu jeitinho sempre. Só que aí eu vi os olhares, né? Já chegaram a me dar 10 minutos de palavra, né? Tipo assim, me entregavam ali 9h20 e diziam assim, você tem até 9h30. O que você faz com... Cumprimento a todos com a paz do Senhor, oportunidade. Né? Não tem como. Mal você consegue fazer uma introdução, né? Mas daí, assim, Deus é tão fiel que a pessoa me dá 10 minutos, né? Aconteceu isso comigo em Morretes, numa igreja em Morretes. Eles me deram 10 minutos e daí eu comecei a pregar. Aí Deus tomou a igreja a um ponto, assim, que eu não fiz apelo, nada. Assim, nada. Simplesmente Deus tomou a igreja e as pessoas vinham e se jogavam na frente do altar. Oh, Deus na sua vida. Uhum. Aí eu costumo dizer assim, que tem gente que luta tanto para ter, que luta tanto para aparecer, e eu queria me esconder, eu queria fugir. Eu me lembro que nesse culto era tanta gente. Era a União Feminina de Assembleias ali, né? Uhum. Então era um congresso grande, assim. Eu me lembro que quando eu entrei, quando eu comecei a ver gente chegando, e telão e não sei o quê, eu falei, não. E aí, quando as pessoas me viram que era eu que ia pregar, elas fizeram a mesma cara que eu. Tipo assim, meu Deus, essa menininha aí. Não é. Me recordo que mulheres no meio da união ali, do círculo de oração, olharam e disseram. Sabe quando você reconhece pela expressão facial que não gostaram que é você? Uhum. Menina, eu fui pra cima do altar, assim, parecia que eu ia ficando pequenininha, sabe? Aí, quando eu cheguei lá em cima, Deus falou bem assim pra mim, assim, não se preocupa. Não se preocupa, porque não é você que quer estar aqui. Sou eu quem quero que você esteja aqui. E aí entra aquela coisa, né, de você estar vivendo no centro da vontade de Deus. Porque quando você força as coisas, elas não acontecem. Né? Você vai forçar as portas e elas não vão se abrir. Porque não é a vontade de Deus para sua vida. Agora, quando você está vivendo no centro da vontade de Deus, você não força nada. As coisas simplesmente acontecem. Igual esse dia, né? Me deram 10 minutos. Mas quando viram que as almas simplesmente se jogavam na frente do altar, né, diante daquilo que Deus estava fazendo, o pastor, mais do que pressa, veio no meu ouvido e falou bem assim, pode continuar. Né? Baixinho, né? Mas continua, pode continuar, não para não. Tipo, entendeu? Deus fez aquelas pessoas que estavam ali entenderem que eu estava ali porque Ele queria e não porque eu queria, né? Então, quando a gente está vivendo a vontade de Deus para a nossa vida, quando a gente está no centro da vontade de Deus, nós não forçamos portas. Nós chegamos diante delas e elas se abrem. Uau, isso é interessante, né? Porque você falou que mulheres, né? Mulheres olharam para você assim, nossa, mas ela, aquilo que eu falei, né? O visual, né? O ser humano é visual, né? Eles olharam para você eles te deram 10 minutos, né? Mas o tempo Cronos não é o tempo de Deus. Né? Então, 10 minutos aqui para o céu foi o suficiente para que a glória do Senhor descesse, né? E isso é extraordinário. E como você fez para superar isso? Porque começa a colocar em dúvida, né? Mas será que eu prego bem? Mas será que o Senhor vai me usar mesmo? Porque a gente começa a dar ouvidos, né, para as pessoas. E como é que foi para você, assim? Então, é interessante, assim, que tem pessoas que chegam para mim e falam assim, ai, mas me dá até dor de barriga, né? Me dá um frio na barriga, uns arrepios, um negócio. Tem dias que eu não quero ir. Ai, missionária, como é que a gente faz para vencer isso, para não sentir isso, né? Gente, não existe fórmula mágica para isso. E eu costumo dizer que a gente tem que aceitar que isso vai caminhar com a gente uma vida inteira. Porque quando a gente perder isso, esse temor, esse medo, Deus não está mais usando a gente. Porque para Deus usar a gente tem que chegar lá com isso no coração, que eu diminua. Sim. E que Ele cresça. Né? Então, quando o ser humano chega muito, eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, pronto. Deixou o eu tomar a frente, já não é Deus mais que vai agir. Então,
essa coisa do friozinho na barriga, de se achar menorzinho, de se sentir pequenininho diante das pessoas que estão lá, isso aí é muito interessante que a gente aprenda a conviver com isso, a suportar isso, né? Por quê? Porque é uma forma de Deus honrar a vida da gente, né? Porque querendo ou não, se você coloca o teu eu na frente, eu consigo, eu posso, eu faço, eu vou, né? Pronto, você já tirou o espaço que é de Deus. Você já tirou a glória que é de Deus. Você está indo, você está fazendo, né? Sim. Isso é importante, né? E você vive da obra. Hoje você vive para a obra. Você tem um ministério itinerante, né? Então você... Quando foi que você decidiu ou quando você se viu, você já estava vivendo assim? Na realidade, eu tive muito medo. Eu acho que é o comum de quem aprende ali a ter uma vida com Deus. Porque, inicialmente, a minha vida era toda largada. Aí, quando eu fui para a igreja, eu comecei a ser moldada, né? E aí, eu estava trabalhando, tudo certinho, né? E um belo dia, Deus falou para eu me lembro até agora, eu estava chegando no meu trabalho, eu trabalhava no Senac, Paraná. E eu estava chegando no meu trabalho, eu trabalhava ali na área dos restaurantes, ali, na área onde eles ensinavam os chefes, né? Formavam os chefes. E eu me recordo que a liderança principal estava na porta, assim. E ele abriu os braços e ele me chamava de pequenininha, porque ele era muito grande, né? E eu muito franzina, né? E ele dizia assim, pequenininha, você chegou, né? E aí eu ia lá, dava um abraço nele, e todo mundo sabia que eu era crente, porque eu cantava o dia inteiro. Em meio, né, ali, porque ali você sabe que são, né, pessoas que fazem ofertas, que, né, Batalha na ali é mente, complicado, ali é uma batalha, né? Mas eu cantava o dia inteiro e eles não se importavam, né? Na maioria das vezes até recebiam. E em meio àquele ambiente ali, em meio às guerras que eu vivia, eu ouvia muito a voz de Deus. Parecia que eu me tornava mais sensível ainda. E eu me recordo que eu chegando, e ele abriu os braços e queria me dar um abraço, aí ele falou bem assim pra mim, assim, vem aqui, me abraça. E eu abracei ele, e Deus falou bem assim, aproveita. Porque é um dos últimos abraços que você tá dando dele aqui nesse lugar. Porque eu tô te tirando daqui. E eu falei, meu Deus, assim, sabe? Meu Deus, tipo, como assim, né? Vou ficar desempregada. Vou ficar desempregada. E daí eu fui pra minha sala, porque eu tinha uma salinha assim, eu fui pra minha sala chorando. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar desempregada. Deus falou assim, você vai pedir a conta. Eu falei, eu não vou. Quem é que quer fazer isso, né? Não, mas eu vou pedir a conta. Você vai ter que pedir a conta. Não, Deus, por favor. Eu preciso, porque assim, né? No meio de tudo que eu vivi, em um dos abusos, eu tive um filho, né? E hoje esse meu filho tem 27 anos. Mas nessa época, ele tinha 12, 13. Entendi. Então, assim, ele era totalmente dependente de mim. Sim. Né? Enquanto eu estava no mundo, eu não me importava. Né? Quem cuidava era o pai. Mas quando eu fui para a igreja, ele voltou para minha tutela. E quem era responsável por ele, totalmente responsável por ele, era eu. E aí eu pensava assim, meu Deus, vai faltar as coisas pro meu filho. O que eu vou fazer? Ele estuda, eu tenho que comprar caderno, livro, um monte de coisa. Você sabe que criança gera um custo, né? Tem um gasto ali, né? E eu me recordo, assim, que eu cheguei em casa, assim, e eu falei, Deus falou que é pra mim pedir a conta, o que eu vou fazer? E ele pequenininho ainda, ele falou assim, mãe, se Deus falou, Deus se responsabiliza. Uau! Uma criança. Se Deus falou que Ele cuida de você, Ele vai cuidar de você. Né? Se Deus disse, mãe, fica tranquila. E eu falava, não, mas você vai passar necessidade, né? Eu vou passar necessidade. Deus. E ele, não, mãe, eu conheço o Deus que eu sirvo. Olha só. Mais crente que a mãe. Tava mais crente que a mãe. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele vai entrar com providência e você vai viver a tua chamada, você vai viver. E aí, o mais difícil para mim era conversar com a minha mãe, né? Porque até então ela estava acostumada com uma filha. Daí, quando Deus recuperou, ela tinha outra filha. E aí, tipo, chegar para ela e falar, mãe, eu vou largar de serviço porque Deus mandou. Tá doida, menina? Como assim? Né? E eu me recordo quando eu cheguei para ela, eu falei para ela, mãe, eu vou deixar do trabalho porque Deus mandou eu pedir a conta.
Ela olhou pra mim e falou bem assim, o que você tá fazendo aqui ainda? Vá logo pedir essa conta, pelo amor de Deus. Por quê? Porque em meio a esse tempo que Deus falou comigo e o tempo que eu fui conversar com a minha mãe, eu comecei a ter uma enfermidade. E, assim, quando é até meio delicado para mim falar sobre isso, mas eu defecava sangue. Nossa. E aí eu fui no médico e os médicos não achavam o que eu tinha. E aí, tipo, meu Deus, né? E agora? Me cura. E eu sentia dores, né? E eu me recordo que um dia eu saí do trabalho e fui direto pra igreja. Sabe aquele dia que você chega e já sai de costas, assim? Cheguei, tomei banho e já saí, né? Cheguei atrasada, já tinha passado ali toda a liturgia de início do culto. Só que quando eu cheguei tinha uma moça cantando. E eu dobrei o joelho e falei, Deus, eu vim aqui pro Senhor falar comigo hoje. Porque isso é loucura da minha cabeça, não pode. O Senhor não quer que eu peça conta, né? Imagina. O Senhor não quer que eu passe vergonha, nem envergonhe seu nome, né? Eu tenho contas para pagar, eu tenho um filho para cuidar. O Senhor não quer isso para minha vida. Eu falei, mas Deus, fala comigo hoje aqui. E quando eu levantei, ela desceu rasgando em língua estranha. E já veio pro meu lado e ela olhou para mim assim, filha, você quer que eu fale com você? Você tem certeza? Eu, fala Deus, fala Deus. E eu me recordo que ela, bem assim para mim, assim, foram essas palavras que ela usou. Doença eu curo. Rebeldia tem que se prostrar e fazer a minha vontade. Um tapa de luva, assim, que Deus dá bem delicado, assim. Pá! Siga. Tipo, aí eu parei assim, tipo, eu fiquei assim olhando pra ela, assim, estatificada, porque eu não tava acreditando que Deus tava falando daquele jeito, sabe? Tipo, doença eu curo. Rebeldia tem que se prostrar e fazer a minha vontade. E aí? Você vai permanecer doente ou você vai fazer a minha vontade para que isso tudo aí passe? No outro dia, né? No outro dia eu fui lá, falei, ó, a partir de amanhã eu não venho mais, né? Estou pedindo a minha demissão. E... mas por quê? Meu Deus, porque a gente gosta tanto de você, a gente quer que você fique. Não, eu não posso. Mas por quê? Não, porque Deus mandou. Como assim? Deus mandou. É a pessoa que não entende a voz de Deus fala, não, certamente... Pois é, mas até eu saí dali. Você acredita que eu ainda saí dali me achando doida. Maluca. Doida, completamente doida. Imagina, né? Deixando um trabalho bom, um trabalho que eu gostava, uma coisa que eu gostava de fazer, eu gostava do ambiente. E de repente eu abandonando tudo porque Deus mandou, porque Ele ia cuidar de mim. Me arrependo? Nem um pouco. Nem um pouco, porque as coisas que Deus faz, a maneira como Deus trabalha hoje, também é testemunho, né? Eu costumo dizer para as pessoas, por exemplo, agora deu esse mês que eles consideram o mês da mulher, né? Gente, eu orei a Deus uma semana antes de entrar o mês de março, eu fiz uma campanha e orei a Deus e disse assim, Senhor, eu preciso de sapatos, né? E eu não falo sapato, eu falo sapatos, né? Por quê? Porque a gente bate muito, né? Fazer visita, ir no monte, e culto, e mais culto, e sai pra cá, sai pra lá. A gente bate muito. E como a gente também fica muito visível, tem pessoas que medem a gente pelo que a gente veste, pelo que a gente calça, né? Isso não é novidade pra ninguém. E aí eu me lembro que eu orei, né? E falei, Deus, eu preciso de sapatos. Eles chegaram na caixa. Que lindo. Eu fui escolher? Não. Mas veio tudo certinho o que eu pedi. Que lindo. E aí você vai olhar para um pai, assim, um patrão, assim, um Deus, assim, vai dizer, eu não vou fazer a sua vontade. Eu vou fazer a sua vontade. Ele cuida de todas as coisas. Eu costumo dizer que não houve um missionário na Bíblia que você veja que o Senhor não proveu todas as coisas para ele. Né? Porque aquilo que você falou, quando a gente está no centro da vontade de Deus, Ele toma o controle de todas as coisas. Isso é o confiar, né? E é tão difícil confiar em Deus, né? Porque é fácil a gente falar assim para fulano, mas confia. Mas quando chega a sua vez, quando chega a sua dependência, que você tem que estar totalmente dependente, porque estar no ministério itinerante é estar dependente de Deus. É você estar dependente para se vestir, para se calçar, como você disse, para comer, né? E isso é
Mas é fantástico ver que aí foi o Senhor que te chamou para isso mesmo. Porque Ele não te deixa faltar nada. E Ele fala, né? Eu não deixo faltar água nem para os passarinhos. Quem dirá para vocês? Não deis ansiosos, né? Por coisa alguma. Isso é lindo. Você comentou que você teve um filho, né? Como foi, assim, para você? Porque tem mulheres que sofrem abuso, né? E tem uma gestação, mas acabam não querendo filho, acaba tendo aquela rejeição, mesmo que seja inconsciente, né? Como foi para você? Teve essa rejeição? Você teve um processo de cura nisso também? Ou de início você falou, não, é meu? Porque eu, como mãe, né? Eu tenho 2 filhas. Eu olho para as minhas filhas e eu falo, não, elas são minhas, né? Eu olho assim para elas e eu falo, Senhor, a minha mais nova, assim, vale por 10. Mas eu olho assim, eu falo, Deus, foi o Senhor que me deu. Ela vem e fala, você é minha vida. Aí quebra, né? Como Então, foi pra você? desde criança, né, a mulher ela é incentivada a ser mãe. Sim. Querendo ou não, o primeiro brinquedo de uma menina, de uma mulher, é o quê? É uma boneca, né? E aí ali você já aprende a ninar, né? A dar mamar, né? Então, o primeiro sonho que é incentivado dentro do coração de uma mulher, querendo ou não, já é a maternidade, né? Diferente do homem, que, por exemplo, o primeiro brinquedo geralmente é um carrinho, né? Então, eles já estão sendo incentivados ali a trabalhar fora, a dirigir, né? Outras coisas, né? E a mulher não, a mulher é incentivada já desde pequena, né? A maternidade mesmo, a ser mãe, né? E comigo não foi diferente, né? Eu vivi uma infância muito precária, mas eu me recordo que eu pegava os milho, né? E tem que ter o cabelinho, e eu fazia de neném, né? Então, não foi uma boneca exatamente o primeiro, né? Mas dali eu já fui sendo incentivada, né, pelas pessoas ao meu redor, que a maternidade era uma coisa boa. Então, diferente da reação de muitas outras mulheres ou de muitas outras meninas, quando eu me descobri grávida, eu amei a criança, né? Eu não tinha estrutura, nem física, nem psicológica, para cuidar devido a tudo que eu vinha passando. Mas eu já amava a criança. Então, quando me perguntaram qual que era, né, o que você quer, né? E, assim, interessante dizer que a minha família incentivava que eu abortasse, né? Porque até então ninguém estava na presença de Deus, então eles incentivavam que eu abortasse, né? Que seria melhor, que eu era muito nova. Imagina, 14 anos. Nossa. Né? Uma menina, né? Uma menina de tudo. Então, assim, era uma criança carregando outra criança na cabeça deles, né? Então, eu era incentivada a abortar. Mas algo dentro de mim, né? Dizia que não, né? Que aquela criança ali, em meio a tudo que eu estava vivendo, era um presente, né? E eu me recordo que quando ele nasceu, que ele nasceu de um parto cesariana, né? Eu tive eclâmpsia, né? E pré-eclâmpsia, que eles falam, e no meio de tudo aquilo dali, a minha família achando que ia me perder, porque, né, o risco é muito grande, tanto para a mãe quanto para a criança. Passei a minha gravidez inteira, assim, tipo, sendo medicada, medicamentos fortes para me manter até o final da gravidez. Aquele risco da criança nascer com problema, e Deus, em meio a tudo aquilo, né, eu tinha uma tia que ia na igreja, mas não era na igreja evangélica, era na igreja católica, né? E daí tem aqueles cultos chamados cultos eucarismáticos, sabe? Que é igual um culto evangélico. É igualzinho um culto evangélico. Eles cantam hinos, eles leem uma palavra e daí tem pedidos de oração. E no meio dos pedidos de oração tinha lá meu nome. E o nome do Léo, né? Porque essa tia foi no culto e colocou meu nome lá. Porque a minha mãe contou, né? Que o médico falou que o risco era muito grande, que ele ia tentar salvar um de nós. Né? E nesse dia, ela ligou para minha mãe chorando e disse para minha mãe assim, Cleide, no meio do culto, o irmão pegou né, o padre lá, não sei o que eles falam, né? Pegou o nome e ele leu o nome, é o nome da sua filha e o nome do seu neto, e ele falou que Deus estava mandando falar que aquelas 2 vidas seriam guardadas, preservadas, que Deus estava dando livramento. Olha só, no meio de né? Então, eu vejo assim que o propósito de Deus já era desde lá de trás, muito lá de trás, ele já estava cuidando de tudo. E que até o meu filho era um propósito dele, né? Quando o Léo nasceu, eu me lembro até agora, que no momento em que trouxeram ele para mim, né? Porque daí eu sobrevivi, né? Eu estava vivo, o neném estava vivo, e a primeira coisa que eu falei, mesmo que... como que eu posso dizer assim? Não
foi instinto mesmo, sabe? Eu disse assim, obrigada, Deus. Obrigada, eu te agradeço. Né? Eu agradeço muito, porque eu sei que foi o Senhor, Deus. Foi o Senhor. Né? E a partir dali, assim, Deus começou a levantar ele, né? Ele, porque a minha mãe começou a ir na igreja. Através dela, ele foi primeiro, né? E eu me lembro que ele era pequenininho, uma criança de tudo, assim, 5, 6 aninhos. Ele não falava bem, ele não falava direito, ele gaguejava muito para falar. E a fono falou que ele ia ter que frequentar uma vida inteira e não ia falar direito, mas a minha mãe levava ele para a igreja. E lá no meio de um dos louvores, né, Deus curou. Nossa. Deus curou, ele passou a falar normalmente, cantar normal, porque ele tem autismo, né? E era considerado um autismo muito, era uma, como que fala? Grau. Era um grau muito alto, né, para eles, porque ele não falava direito. E Deus curou. Eu costumo dizer assim que Deus curou, porque ele canta, ele fala, ele prega, ele tem uma voz maravilhosa. Então, assim, eu não tenho nem palavras hoje, assim. Hoje, parando para observar a minha história, tudo que Deus fez, eu não tenho nem palavras. E ele é um presente. Ele é um presente que Deus me deu. Nossa, o Senhor guardando sua vida, né? O Senhor tem cuidado com algumas pessoas, em particular, eu costumo dizer, né? Deus é um Deus que não faz distinção de pessoas, mas Ele é um Deus que cuida de pessoas em particular, né? E olhando a sua vida, a sua história, porque eu conhecia você das agendas, né? De te ver por aí, de te ver na minha igreja, e a gente olha para a pessoa e não imagina tantas lutas, né? Tantas adversidades, dificuldades que passou, né? E o que eu acho mais assim extraordinário na sua história, ouvindo você falar, é a sua leveza, né? A paz que você transmite, né? A paz do Espírito Santo. Porque tem pessoas que, por mais que pregam, que tiveram uma vida dificultosa, caminharam, melhoraram, mas ainda carregam um peso, ainda carregam, né, marcas assim que dificultam, né, o relacionamento. Né? E eu vejo em você assim, essa tranquilidade, essa paz que o Espírito Santo transmite, né? Isso é muito bonito. E ver a sua superação como mãe, né? Porque também tem aquele preconceito quando as pessoas sabem que você teve um filho através de um abuso, né? As pessoas olham assim, mas, né? Isso é muito doloroso, né? Mas a gente vive o que eu gosto de dizer, que o crente, por mais que ele passe por lutas, ele é o único povo que vai entrar numa batalha com a vitória já garantida. Né? Então, é saber que por mais que você passou por tudo isso, você hoje é referência para algumas mulheres, né? É referência de superação, é referência do amor de Deus, do cuidado de Deus, né? Porque todo mundo tem uma história. Só que as pessoas não estão interessadas na nossa história triste. Elas estão interessadas na nossa superação, naquilo que você superou. Porque história triste todo mundo tem. Mas uma superação, uma transformação, não é todo mundo que consegue passar por ela. Não é verdade? É verdade. É interessante ressaltar assim, que quando falando sobre o fato do abuso, na época em que eu passei, eu calei, né? E quando a minha mãe descobriu que eu estava grávida, já tinha passado aí cerca de uns 2 meses do acontecido. Porque, assim, eu namorava com alguém, né? E essa pessoa era mais velha que eu. Debaixo da permissão da minha mãe, eu namorava. E a minha mãe achava que aquilo era uma forma de me curar, né? Não, ela passou por muita coisa, então deixa ela namorar que ela vai ver que não é ruim, né? E aí ele acabou, por fim, forçando as coisas, né? E eu, por medo, né? Não contei. Não contei nem que eu tinha terminado. Nossa. Ninguém sabia de nada. Ele ia lá na casa todo dia, eu enfrentava aquilo, né? E é interessante, assim, que quando eu resolvi me abrir, né, que foi forçado, que, né, não era o que eu queria, não era a forma como eu queria que acontecesse, né? Todo mundo desacreditou de mim. A maioria das pessoas achava, tá contando história. E não, eu carrego isso comigo, que foi forçado, né? Ele forçou para que as coisas acontecessem e aí acabou gerando, né, a gravidez. Então, assim, isso gerou um certo trauma para mim por anos, né? Por anos mesmo. Tanto que quando eu me converti, eu não queria mais isso para minha vida, né? Eu pensava assim, não, eu vou seguir a minha vida inteira sozinha, só eu e meu filho. Só eu e ele,
né? É isso aqui para mim, né? E porque eu carreguei por algum tempo, né, isso. Mas Jesus é tão lindo, né? Ele tem suas formas de trabalhar na vida da gente. O tempo foi passando, Deus foi trabalhando no meu coração e foi, né, tratando aquilo dentro de mim, a um ponto assim que, mesmo passando por tudo que eu passei, porque você sabe que eu passei coisas terríveis, mesmo depois de estar na igreja por anos, servindo, adorando, exaltando, fazendo tudo certinho, eu passei por coisas terríveis, né? Conheci a pessoa errada. Sabe aquela história da a moça que tá na igreja, tudo certinho, aí vem alguém, uma fachada bonita, aquele tipo de pessoa que sobe no altar e é o cara, mas quando desce... Acabou-se. Aham. E eu conheci uma pessoa assim e acabei me envolvendo com essa pessoa. E mesmo depois de estar ali, né, no altar, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar pregando, de estar louvando, essa pessoa entrou na minha vida para se aproveitar daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, né? Eu costumo dizer assim, ele estava atrás de status, ele estava atrás de prestígio, ele estava atrás de outras coisas e não amor, e não companheirismo, nada disso. Então, assim, ele virou minha vida, assim, de cabeça para baixo, né? Eu costumo dizer assim. E por cerca de uns 5 anos eu não me conhecia mais. Nossa. Eu olhava para mim e dizia assim, não, eu não sou a mesma. Eu não sou a mesma. Toda a leveza que eu carrego hoje estava sendo destruída. Destruída através de alguém que subia no altar e em cima do altar ele era homem de Deus, mas quando chegava em casa não era mais. Aquele homem de Deus sumia, desaparecia, né? E eu suportei por 5 anos. 5 anos, uma vida assim, completamente arrebentada. Eu vivia realmente, eu subia sorrindo no altar, mas eu descia chorando, ia para casa chorando, porque eu já sabia o que eu ia enfrentar dentro de casa, né? E quando eu falo que a nossa geração é machista, até mesmo no meio evangélico, é sobre isso, assim, sabe, né? E eu queria ressaltar isso para as pessoas hoje aqui, principalmente para as mulheres da nossa sociedade. Cuidado com quem vocês se envolvem. Cuidado com quem vocês... aonde vocês colocam o pezinho de vocês. Cuidado, né? Porque às vezes a gente quer... A gente quer o melhor, né? Mas o inimigo tá aí, ele não tá brincando. Sim. Né? Ele não tá brincando. E depois de 5 anos debaixo de ameaças, né? Eu vou bater em você, eu vou quebrar a sua cara. Coisas assim de baixo calão mesmo, né? Eu me recordo que eu ouvia missionáriazinha de merda, né? Isso depois de ter saído de um altar onde tinham se redido almas. Nossa. E aí eu chegava em casa e eu falava assim, meu Deus, até quando vai isso? Até quando ele começou a ameaçar de bater e tal. E aí eu juntei provas, né? E levei até então para minha liderança. E a minha liderança interviu, falou para mim, não, então saia daí, né? E foi assim que eu pude sair de cabeça erguida. A importância de uma liderança saudável. Saudável. De uma liderança que cuida, de uma liderança que traz para perto, né? Isso é muito importante. Uma liderança que tem família. Família. Que sabe o que é família. Sim. Entendeu? Que entende que família não era aquilo dali que eu estava vivendo. Sim. Porque eu me recordo que quando o meu pastor viu, né, as ameaças dele, porque ele não fazia questão de esconder. Então, ele ameaçava de noite e de dia ele pedia perdão pelo WhatsApp. Me perdoa por ter falado que eu ia quebrar a tua cara. Me perdoa por ter falado que eu ia quebrar seus dentes. Entendeu? Tipo, me perdoa por ter feito isso. Então, ele não fazia questão de esconder, porque ele achava que eu não ia abrir para ninguém aquilo. Eu ia viver ali dentro de mim. Por quê? Porque na cabeça da gente, depois que você é crente, casou, você tem que ir pela vida inteira. É uma vida inteira. Entendeu? Você é incentivada a carregar aquilo dali. Independente, é bom, é ruim, você escolheu, então... Vai. Exatamente. Então, assim, eu me recordo que quando eu mostrei, ele falou assim, não, saia daí. Porque se fosse minha filha... Olha só, porque se fosse minha filha, eu não aprovaria. Então, assim, uma liderança que sabe o que é família. Sim. Uma liderança que tem família.
né? E hoje em dia, né? Difícil, né? A maioria, assim, eu digo assim que tem muita gente vivendo de fachada. A pergunta que não cala dentro de mim, assim, às vezes, quando eu paro para pensar no assunto é, será que quando eu tocar a trombeta, quando Jesus voltar, como que vai ser tudo isso? Como que vai ser tudo isso? Essas lideranças que estão vivendo de fachada. De homens que carregam títulos, estão em cima de altares, só que quando desce, não sabe ser pai de família, não sabe ser liderança dentro da própria casa, não sabe cuidar dos tesouros que Deus entregou. Sim. A Bíblia fala que o seu marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Então, acredito eu que se você não cuida da sua família, se você não cuida da sua noiva, né, se você não honra o papel de Cristo, né, você terá severas consequências, né? Porque a Bíblia diz que Deus esquadrinha o nosso coração e sabe o que nós estamos pensando antes mesmo que chegue nos nossos lábios. Então, enganar a homens é fácil, mas é impossível enganar a Deus. É impossível enganar a Deus. Então, isso é muito sério mesmo, né? Que você está falando aqui é muito sério. Mas a gente tem vivido mesmo um tempo onde as pessoas, elas têm, assim, vandalizado, vou dizer assim, né, o evangelho. Elas têm, assim, envergonhado o evangelho, né? Que as pessoas, elas acham que... Eu falo para o meu marido às vezes, virou moda ser crente, né? Mas eu costumo dizer para umas pessoas, crente até o diabo é. Mas servo, filho, discípulo, não é qualquer um. E para mim, assim, é interessante ressaltar e dizer que é um momento assim que eu achei que o meu ministério tinha acabado, né? Que daí eu passei por um divórcio, né? E na minha mentalidade, na minha cabeça, agora não dava mais. Eu deveria parar, né? A religiosidade prendendo. Exatamente. Não, imagina, agora você é uma mulher que passou por um divórcio, para. Cala. Quem é você? E eu me recordo que na primeira semana, assim, o meu pastor mandou mensagem para mim, ele disse para mim assim, Cléia, você não vai parar. Escuta bem o que eu vou te falar, você não vai parar. Por quê? Porque você vai bater de frente com uma sociedade que vai dizer para você que você é indigna agora. Mas eu quero que você me ouça bem, você não vai parar. Porque você não tem culpa do que aconteceu com você. Você lutou até onde você pôde. Até onde as tuas forças deram, você lutou, né? Você bateu de frente para tentar recuperar uma pessoa que não queria recuperação. Então, não é culpa sua que isso aconteceu. Porque, assim, a gente escuta, a mulher sábia edifica, a tola destrói. Mas não adianta ter uma mulher sábia e um homem tolo. Você entendeu? E o amor se esfriou tanto que essa parte do tolo chegou tão lá embaixo, né? Que a sociedade, às vezes, está vendo que a mulher está sendo ameaçada de morte, que está passando por um monte de coisas e tem um monte de liderança dizendo, não, você tem que ficar aí. Você tem que ficar aí. Aí eu penso assim, tem que ficar aí por quê? Porque não é filha dele. Porque não é irmã dele. Não é a família dele, entendeu? Porque se fosse... Isso é de... Sabe? Missionária, antes da gente encerrar essa conversa, que dá vontade de ficar aqui, que a sua história, de fato, torna a repetir muito inspiradora. Não sei se você já escreveu um livro, mas se não escreveu, eu vou te incentivar, escreva. Escreva, porque esse livro é da parte de Deus, com certeza. Eu tenho certeza que o livro vai alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo, assim. Eu já fui alcançada através de livros de pregadoras que eu gosto muito. Então, eu tenho certeza que se você escrever o seu livro, eu sou uma das primeiras que vou comprar. Meu Deus, que honra. Então, eu tenho certeza. E para a gente encerrar, eu gostaria que você dissesse uma palavra aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, né, que uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo em meio a tantas guerras que nós estamos passando, em meio a tantos caos escondidos, mascarados, né, de boas
de boas aparências, né? E que você também dissesse, assim, uma dica, né? Para quem quer viver do ministério itinerante, assim como você. Então, se eu puder deixar uma palavra hoje aqui, a palavra que eu quero deixar é que a gente não escolhe o que Deus vai fazer na vida da gente e como é que Deus vai usar a gente, né? É Deus quem nos escolhe, né? Ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça, né? Então, assim, para aqueles que estão se levantando na presença de Deus, né? Pessoas que, quem sabe, desacreditadas já por uma sociedade, né? Completamente já abandonadas ali. E tem o desejo, às vezes, no coração, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer alguma coisa, né? E, às vezes, a opressão em volta, né? Os olhares, as palavras, tudo coloca a pessoa para baixo, né? Então, eu diria assim, olhe para Jesus, somente para Ele. Somente para Ele. O que eu aprendi agora, por último, na minha vida, né? Como lição, assim, que quando eu pensei, não, agora acabou, né? Deus levantou alguém, uma liderança saudável, para dizer, não acabou. Está só começando. Quando você pensou que era o final, Deus está só começando algo na tua vida. Você vai ver que aquilo que você tinha com Ele de intimidade, agora não morre. Vai só crescer mais ainda, né? Isso aí é experiência para a tua vida, isso é experiência para você, né? E então, o que eu posso passar para as pessoas que estão começando agora primeiro de tudo, quando você decide ter um ministério, quando você decide alcançar, viver isso, quando você decide dizer para Deus, eis-me aqui, você tem que entender que nem tudo vai ser um mar de rosas. Não é porque você agora faz a obra que tudo na tua vida é só vitória, só vitória. Você vai passar por muitas guerras. Você vai passar por muita afronta. Você vai passar por muitas lutas. Mas em todas elas, Deus é quem está na tua frente. Deus é quem garante essa vitória para a gente. Deus é quem garante a bênção sobre a nossa vida. Porque, tipo, se eu fosse olhar para mim, para a minha força, né, há 3 anos atrás, eu teria parado. Né? Por quê? Pela vergonha, por tudo que aconteceu, né? Poxa, eu já tinha um ministério, já tinha uma chamada, daí aconteceu o que aconteceu. Então, assim, eu teria parado. Mas veio Deus e falou assim, não, eu vou reafirmar, eu vou confirmar para você o que eu tenho na tua vida. Eu vou mostrar para você que o inimigo pode tentar do jeito que ele quiser. Mas ele não vai abater, ele não vai destruir o que eu tenho com você. E se eu pudesse dizer para as pessoas aqui hoje, falar um pouquinho da fidelidade desse nosso Deus. Porque quando nós nos esforçamos para fazer o mínimo, né? Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então, assim, é essa palavra que eu quero deixar para as pessoas aqui hoje, sabe? Seja fiel com Deus, mesmo no pouco, né? Seja fiel, porque sobre o muito Ele vai colocar você. Amém, amém. Agradeço, né, mais uma vez a sua presença, que o Senhor continue te usando, né, por onde quer que você passe, que o Senhor seja contigo, né, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida. E Deus abençoe a sua vida, até o próximo podcast. Deus abençoe.